direto no tema que se chama o antibiótico. Não saia daí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, agradecer a minha família e agradecer a todos vocês que cooperam comigo. Você sabe que ninguém pode fazer nada sozinho e eu não seria uma exceção. Então, muito agradecido a você que compartilha, a você que semeia, a você que está inscrito ou inscrita no canal. Se ainda não está inscrito no canal, é muito simples. Pelo YouTube tem uma foto minha aqui desse lado, assim, no cantinho. Você clica aí, clica em inscrever-se, clica no sininho e marca todas. Aí você vai receber todas as nossas comunicações. Quando a gente publicar alguma coisa, quando a gente entrar no ar, você vai ser avisado pelo próprio YouTube automaticamente, tá? Baixe o aplicativo da Rádio Reconciliados com Cristo para o teu celular e tenha o nosso ministério 24 horas com você. Durante a programação você vai ver aparecer desse lado aqui, né? Hoje está desse lado aqui. Várias informações para que você possa saber de tudo que acontece aqui no ministério, como é que você semeia, como é que faz contato comigo, e sempre aquela lembrança, inscreva-se no canal e não deixe de fazer essa palavra correr, tá bom, abençoado? E você que semeia aqui no ministério, eu declaro sobre a tua vida infinita abundância manifestada em todas as áreas, na área financeira, na área material, na área sentimental, em todas as áreas da tua vida, eu declaro você colhendo os frutos da tua semeadura. É muito importante isso. Outra coisa é que, desde semana passada, atendendo a pedidos de vários de vocês, estamos enviando os áudios das ministrações na íntegra pelo WhatsApp, tá? Se alguém está nos assistindo e não tem recebido os áudios, passe uma mensagem para mim, aqui, ó, 991048388, né, pedindo para receber os áudios. Diz assim, olha, eu gostaria de receber os áudios também, porque eu quero enviar para os meus contatos, aí eu vou passar, vou incluir o seu nome, o seu contato na nossa listagem e vamos enviar para você automaticamente os áudios da ministração. Então, o antibiótico, o que se trata esse tema? Esse tema surgiu de um desses momentos, né, em que eu creio que Deus fala comigo e, portanto, eu penso que é isso que Deus quis que eu falasse para todos vocês no programa de hoje. Eu não pretendo aqui me aprofundar muito na explicação do que é um antibiótico, eu vou falar um pouco superficialmente, porque eu não sou nenhum catedrático neste assunto, o meu assunto é Evangelho da Graça, mas eu penso que Deus me deu a capacidade de te explicar algumas coisas para que você possa, dentro dessa analogia, que você sabe que eu vou entrar, né, adaptar ou pensar em relação à tua vida espiritual, ao conhecimento e a toda essa orientação espiritual que a gente se propõe a ministrar aqui. Então, bio significa vida, né? Então, vamos dividir aqui. Biose, bio, é um estado, uma condição de um organismo que está vivo, tá bom? Porque nós vamos falar do antibiótico. E antibio, ou seja, anti é contra. Então, anti é quê? Antibio é contra essa vida aí, então é para matar, né? Matar é contra. E claro que nós, quando falamos de antibióticos, eles são remédios ou venenos, né? feitos para matar determinadas bactérias, né? A bactéria é um organismo vivo, unicelular, é um organismo que é composto de uma única célula, porém existem famílias distintas de bactérias. Famílias distintas de bactérias. Por exemplo, alguém, quando tem uma inflamação na garganta, nas amígdalas, ali está se desenvolvendo uma colônia de bactérias específicas que atacam a tua garganta.
Quando alguém tem uma infecção de pele, ali já são outras bactérias diferentes da bactéria da garganta. Se alguém tem um machucado e infeccionou e ali também está se desenvolvendo outra bactéria diferente das outras que eu falei. Ou seja, as bactérias são várias e distintas, né? Então, e elas possuem um ciclo de vida variado. Preste atenção nesse detalhe que você vai entender o porquê, já de que a farmácia não vende mais antibióticos sem receita. Você vai entender. Então, essa bactéria, qualquer uma delas tem um ciclo de vida, de reprodução distinto. Algumas, eu vou dizer aqui, algumas são 5 dias, algumas são 7 dias, outras são 14 dias, outras são 30 dias. E se a pessoa tomar o antibiótico errado, por exemplo, a pessoa está com uma infecção nas amígdalas e tomar um antibiótico que não tem nada a ver para o combate desse tipo de bactéria, não está fazendo nada. Está prejudicando o seu organismo. Se a pessoa tomar o antibiótico no tempo errado, por isso é que você não deve se automedicar, né? Por quê? Porque quando você vai no médico, ele te consulta e vê, a garganta está inflamada, a garganta do menino está inflamada, não é verdade? Então ele te passa ali, dependendo, né, do grau de inflamação, o antibiótico. Ele diz, você tem que tomar de tanto em tantas horas, de 12 em 12, né? Durante 7 dias. Se o médico te disse 7 dias, é porque ele está abrangendo aquele ciclo de reprodução daquela bactéria. Então, você está tomando aquele veneno para aquela bactéria, chamado antibiótico, e esse antibiótico vai matar aquela bactéria porque ele vai ultrapassar o ciclo de reprodução. Se você tomar o antibiótico por 3 dias só, o médico mandou tomar 7, você tomou 3, porque com 3 dias você já se sentiu melhor e largou para lá e não tomou, você corre o risco de fortalecer aquela bactéria, porque você não atingiu o ciclo de reprodução de vida daquela bactéria e ela continua ali, mesmo que camufladinha. Então, ela pode se tornar super resistente na sua vida. Conclusão. Se a pessoa combater a bactéria de forma errada, a bactéria acaba se fortalecendo. Por isso você tem que ter cuidado com o antibiótico. Foi por causa disso que o Ministério da Saúde do país tomou a iniciativa de proibir que as farmácias vendam antibióticos sem receita médica, né? Para o benefício da população. Embora alguns não entendam isso, e você sabe que tem de tudo no reino. Agora, a bactéria que eu quero falar é outra. Você tem uma bactéria permanente. Essa não é 5 dias, nem 7 dias, nem 30 dias. Essa aí, a Bíblia diz que são 70 anos e nos mais fortes, 80 anos. Essa bactéria é uma bactéria permanente que se chama carne. E é esse antibiótico que eu quero te receitar uma dose aqui para você e para mim, porque você sabe que isso é para lá e para cá, não é verdade? Então, eu vou começar essa ministração de hoje. Aqui nós temos 5 versos dessa receita para você combater essa bactéria aí diariamente. Veja que essa bactéria que você tem, que eu tenho, chamada carne, ela não descansa, ela não te dá trégua. Então, se você não tomar o remédio correto para ela, então ela vai dominar a tua vida e vai infeccionar a tua vida, vai te atrapalhar o tempo todo, entendeu? Então, essa bactéria, chamada carne, começa a ser controlada quando você conhece o Evangelho da Graça, a tua posição espiritual, e é isso que eu quero te apresentar no programa de hoje. Eu espero que você desfrute, espero que você possa reinar em vida com esse conhecimento. Aqui eu separei, espero que você tenha aí teu papel, tua caneta, porque nós temos muito o que falar, né, no programa de hoje. Primeiro, você sabe que você é um espírito, você é um anjo que foi vestido por um corpo de carne. Então, quando Deus criou você, Ele criou você semelhante a Ele, igualzinho. Você é igualzinho a Deus. Mas,
Quando você foi vestido de carne, começou uma mudança, uma deterioração no conhecimento. Portanto, é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que nós estamos completos nele, espiritualmente. Então, aqui em Colossenses, anote aí, capítulo 2, verso 11, te dá uma informação que, se você não entende bem, você não vai se ver completo. Então, aqui diz: nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mãos, ao lançar fora de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Note bem aqui, a Bíblia diz aqui, o Evangelho da Graça diz que Cristo padeceu uma só vez, né, e tirou o pecado do meio, né? Então, foi para isso que ele veio, padeceu uma vez, tirou o pecado do meio. Agora, o profeta disse que quando Cristo viesse à cruz, tiraria o pecado da terra num só dia, verdade? Agora, quer dizer que o pecado foi tirado. E o problema é que o corpo pecaminoso carnal ficou aí. Então, você já não pode mais ser encontrado em pecado, porque o pecado foi tirado. Para você ser encontrado em pecado, tinha que trazer de volta a lei, colocar a lei de Moisés para dar vida ao pecado. Mas como o fim da lei é Cristo, Romanos 10, né? E o pecado foi tirado, então você está completo. Mas ao deixar o corpo pecaminoso carnal, né, ele lançou esse corpo fora da presença dele para não ver você em pecado. Então Deus não pode ver nenhum de seus filhos em pecado mais. Porque foi exatamente para isso que Cristo veio, para tirar o pecado do meio. Então você não pode mais ser encontrado em pecado. Agora, há um ministério por aí, que a gente chama de mistério da iniquidade, que trata de fazer as pessoas pensarem que o pecado ainda está em pé. E por isso eles pregam arrependimento de pecados, sacrifícios, essas coisas, e pensam que você pode se perder. Porque, como eles pensam que podem ser encontrados em pecado, então eles omitem isso aqui, tiram o valor do sangue de Cristo derramado na cruz, que foi para tirar o pecado do meio. Mas o que acontece? Como o corpo pecaminoso carnal, ele faz parte ainda da nossa vida, então Deus o lançou fora. O problema é que você e eu precisamos aprender a lançá-lo fora também. Agora, como fazer isso? Se você vive por lei, jamais vai lançá-lo fora, porque sempre vai se ver em pecado. Mas se você vive em graça, você o lança fora com a mente, entendeu? Eu tenho tentado entender essas duas naturezas há muitos anos, dividindo com a palavra carne e espírito. Carne para um lado, espírito para o outro. Isso é um processo que leva anos para levar a cabo, para poder entrar em repouso. Isso é com a mente, sabe? Você não está vendo aí que essa sociedade está cheia de exigências? Você vai no trabalho, quanto você vendeu? Bom, eu vendi 50 pedidos. Não, você tem que se esforçar a vender mais, vender 75, 80, e quando você pensa que chegou lá, o chefe diz assim: olha só, lá, a nossa empresa, lá na outra loja, tem uma pessoa lá que vendeu 200. Então, você nunca vai ficar satisfeito plenamente, porque as mães, por exemplo, dizem aos filhos: as notas estão baixas na escola. Então a criança recebe pressão. Aí o marido diz à mãe: olha, você tem que melhorar o teu cuidado com as crianças, é a tua responsabilidade, porque o marido está sendo oprimido lá no trabalho também. Então essa é uma sociedade de pressão em cima, em cima, em cima. Ela é composta para te fazer danos, lastimar, te manter preocupado. Você não conseguiu, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Então, quando você cai nos laços desse sistema, você nunca vai ter paz, entendeu? Eu tenho tido que aprender, sabe? Dominar, aperfeiçoar o serviço com minha mente. Porque, por exemplo, o meu serviço é esse ministério aqui demanda, isso não é qualquer coisa. Eu represento pessoas que me escrevem, agradecidas, me olhando, tentando até me imitar, porque eu sou o líder do ministério, me chamam de apóstolo, de pastor, de bispo, e isso pode gerar em mim um estado de depressão. E se eu quiser levar isso em carne, isso me destrói. Mas se eu tiro o Pedro Kelly da frente,
Aí é diferente. Aí a carga se torna leve e suave de levar. Né? Então você vê às vezes pessoas se afogando num copo d'água, tem um trabalho, um carro que enguiçou, eu vou me suicidar com pouca coisa, porque o marido te maltratou por uma coisinha que falou um pouco alto, então você já não pode mais, né? Então, quer dizer que você diz, Senhor, usa-me, e o Senhor pensa assim, caramba, você não sabe lidar com 5 probleminhas que você tem, bobos aí, como é que usa-me, Senhor, eu quero fazer mais, eu quero... E então, o vizinho te olhou, te respondeu mal, ou alguém, né? Ou chega uma conta que você não pode pagar, e você... por esses conceitos aí que você recebeu, que se pagar atrasado, o mundo vai acabar. Então, Efésios capítulo 4, verso 22, diz aqui, ó. 22. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem. O que é despojar-se? É tirar, pôr de lado. Mas como é que você vai fazer isso? Vai se suicidar? Não. Como é que você vai se despojar do velho homem? Fazendo um despacho na encruzilhada? Né? Essa carne você não pode tirar de cima de você, mas Paulo está dizendo, despoja-te do velho homem. Como é que você faz isso? Com a informação do Evangelho, que eu estou te dando aqui. O Evangelho te ensina a se despojar do velho homem, que está viciado. Está viciado. Leia aí. Está viciado. Então, é como se você andasse com o diabo em cima de você, sabe? Então... Agora, você tem que prestar atenção na tua carne, porque essa bactéria, ela faz as coisas direito. E eu admiro as coisas que a minha carne faz, porque ela é fiel à sua natureza caída. Entendeu? Ela não cessa de tentar te danificar. Então já não me surpreende quando me acusa, quando vem uma depressão, começa uma acusação, começa uma tentação, quando, sabe... de tudo o que ela tem e lhe der na cabeça de tentar fazer comigo, isso já não me assusta, porque é a natureza que eu tenho. Olha, os desígnios da carne não se sujeitam à lei de Deus, diz Romanos. Então eu admiro a fidelidade da carne. Né? É fácil para ela se levantar de manhã, esperando uma oportunidade. Pedro Kelly, será que hoje eu vou ter uma oportunidade de transtornar a tua vida aqui na Terra? Por onde eu posso começar no dia de hoje? Aonde eu vou te acusar, fazer sentir complexado, inferior? Tem algo aí que eu posso fazer para te estressar, para te maltratar, para te derrubar, para te deprimir, para tirar o bom ânimo? Que eu sei que aí no teu tesouro, aí dentro tem umas provisões tremendas, eu quero evitar que você use, diz a carne, né? Então ela quer se manifestar todo o tempo. Então o Evangelho é muito bom, verdade? Por quê? Porque depois dessa informação que eu te dou, você que decide se vai andar deprimido ou de bom ânimo, sabe? Simplesmente você decide, levanta de manhã, hoje eu decidi viver em derrota. Vou me atribular, vou deixar me deprimir, não vou dizer que tenho domínio próprio, não vou confessar a palavra, nem nada. Hoje eu quero me ferrar todinho. Bom, aí é contigo. Você decide, entendeu? Ou você pode ir ao teu trabalho e dizer, hoje eu não vou vender carro nenhum, produto nenhum. Digo que hoje eu estou azarado. Você decide. Você decide. Digo que hoje vai tudo mal para mim. Aí os anjos são tão obedientes e, ele falou que vai tudo mal. Então, fecha a porta para ele, para ela. Vai mal. Nós temos que educar a nós mesmos e aos demais, ensinar as pessoas a falarem, aos nossos filhos, nossa família, jovens, mais velhos, mais novos, nas escolas, políticos, todo mundo. Quem tiver a teu alcance, eu conto contigo, para que você me ajude a fazer a palavra correr. Por isso é que você tem que entender a Deus.
Por isso é que Deus vê um país mal e continua mal. Por quê? Porque algo fez para chegar a esse mal. Por que Deus não tem misericórdia do país tal que está lá toda prejudicada, agora veio um terremoto, furacão, tal? Não, mas tirou ainda um pouquinho que tem? Mas Deus falou, ao que tem se lhe dará mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque aquele que não tem, algo mal está fazendo e lhe será tirado, para que siga prejudicado, para que se cumpra a palavra. Entendeu? E tem que pensar bem nisso aí. Porque se você não pensar bem, às vezes as pessoas pensam tão mal de Deus, fazem umas perguntas tão injustas na mente, né? Chegam umas perguntas tão injustas diante de Deus, por isso os anjos não servem, porque são formas de pensar injustas em relação a Deus. Aí quando vem algo ruim a um país, um terremoto, inundação, e mata um monte de gente, as pessoas dizem, cadê Deus? Onde está Deus que não viu isso? Quem é você para perguntar a Deus onde ele está? Sabe a injustiça que as pessoas fazem com Deus e depois ficam questionando, constroem edifícios, não põem cimento direito, não põem o ferro que tem que colocar, vai cair o prédio. Então, quem é o homem para altercar com Deus? Não faça perguntas. Por isso eu não pergunto nada. Pode morrer quem for, familiar meu, quem seja, eu não tenho perguntas. O que eu tenho é respostas para enfrentar-me com essa situação. Mas perguntas injustas na mente de uma pessoa é o que faz que a vida dessa pessoa se seque e os anjos se detêm, sabe? Por causa dessas injustiças que às vezes passam pela boca das pessoas. Espero que não seja o teu caso. Não, é que eu cheguei primeiro, esse chegou por último, e por que já está na janelinha sentado se chegou agora? Isso não é questão de quem chegou primeiro. Deus pôs exemplo para evitar queixas assim, né? Uns foram trabalhar lá na fazenda às 8 da manhã e outros chegaram no final do dia, às 3 da tarde, quando chegou a hora do pagamento, que fechou tudo, né? Aquele que tinha trabalhado poucas horas recebeu um valor e aquele que tinha trabalhado 8 horas recebeu o mesmo valor. Você já viu isso escrito? Né? E alguém disse, é injusto? E alguém diz, que injusto o quê? Que Deus diz, não, é que esse aqui chegou agora há pouco, ganhou a mesma coisa que eu. E Deus falou, o que te importa? Você não está recebendo o que nós combinamos? Né? Eu combinei te dar esse valor e aqui está, eu te paguei. Agora, não se meta no que eu combinei com o outro, porque com ele eu combinei e cumpro com ele, assim como eu cumpro contigo. Por quê? Porque a fazenda é minha, o trabalho é meu, as coisas são minhas, a produção é minha e eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Entendeu? As pessoas estão sempre olhando para o lado. E quanto que deu aí? Quanto que ele ganhou? Quanto que ela ganhou? Não importa o que o outro tem, o que o vizinho tem, o que importa é você. Então, vamos a Romanos 8, verso 6. Diz aqui, ó. Porque ocupar-se da carne é morte, ocupar-se do corpo pecaminoso carnal é morte, mas ocupar-se do homem interior, do espírito, é vida e paz. Porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus. Por isso é que você tem que se despojar do velho homem. Não está vendo que o velho homem, ele está contaminado, diz que ele está viciado, então ele tem seus desígnios que são contra Deus. Por isso você vê que o sistema protestante, as pessoas dizem, você sabe que Hebreus 10,14 diz que com uma só oferta te fez perfeito para sempre? Mas como aquela pessoa vive no desígnio da carne, diz o quê? Não, isso não é assim. Quando você se ocupa da carne, te dá cegueira. Então, o que Cristo falou dos fariseus? Fariseus cegos e hipócritas. Por quê? Porque fariseus, não é que ele fosse cego fisicamente, é que quando a pessoa pratica coisas da carne, né, fica cega, não vê. Então, os desígnios da carne são inimizade contra Deus, porque diz aqui que não se sujeitam, porque não se sujeitam à lei de Deus, entendeu? E nem tampouco podem. E os que vivem segundo a carne
não podem agradar a Deus, diz o verso 8. Você não pode viver segundo a carne. Você tem que aprender a se despojar desse velho homem, porque você não pode agradar a Deus através dele. Entendeu? Vamos agora a Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz aqui: com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu mais. Sabe o que significa isso? É que Paulo já sabia lançar fora o corpo pecaminoso carnal com a sua mente. Então não me convém que eu viva, eu vou estragar tudo. Então Paulo conseguiu amadurecer de tal forma que a ele, o corpo pecaminoso carnal que o acompanhava, ele conseguia dividi-lo. Já não funciona mais eu, já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. É que chega um momento que você vai ter que fazer isso, porque senão você vai sofrer. Sofrer e sofrer muito. Por causa de que os desígnios da carne não se sujeitam à lei de Deus. Entendeu? Então, eu passo por muitas coisas. Paulo diz para consolar com a consolação com a qual eu fui consolado. Então você não vai consolar ninguém se você não passar primeiro. Então eu passo por situações, muitas, e estou aprendendo a me gloriar nelas, nessas fraquezas e debilidades, para que o poder de Deus se aperfeiçoe aí. O dia que eu disser assim, não quero mais ser débil, Deus fala assim, reconciliados com Cristo, chegou até aqui. Você ia de glória em glória e aí ficou aí porque está rejeitando o crescimento. É por isso, é que aqui não ofendemos, sabe? Quando a gente fala isso, duro, né? Você fala, amém, dá mais duro aí, dá mais duro aí. No sistema não, as pessoas se ofendem, porque como lá vivem de acordo com a carne, né? Então, se ofendem e ofendem os demais. Olha, você não veio, você faltou, por que não veio? Você é isso, você está desviado. Aqui ninguém se ofende, porque aqui nós chamamos a carne de carne, com todas as letras, e você gosta que se chame de carne, porque isso aqui é para o espírito, isso aqui não são indiretas, que algo me contou alguma coisa da tua vida e eu estou aqui jogando indireta para você, não é nada disso. Aqui a ninguém conhecemos segundo a carne, a mim ninguém precisa contar nada de você, porque eu me olho no espelho, então eu vejo em mim e com isso eu te consolo, sabe? Eu tenho muitos problemas, muitos desafios, muitas situações difíceis. Deus tem me dado muitas, né? Então, para que eu possa trazer essa revelação, Ele tem me tratado e me jogado de um lado para o outro. Ai, como eu tenho apanhado em muitos momentos. Entendeu? Quer que a palavra continue correndo? Claro que corra a palavra, que ela alcance. Então ponha o velho homem para correr também. E aí, como é que ele faz isso? Porque diz que é na debilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, às vezes, as coisas ficam bem difíceis para mim, bem delicadas. Porque diz aqui que não há tentação que não seja humana. Quer dizer, não é espiritual, não são demônios por aí voando, nada disso. Todas as tentações são humanas, vêm do gênero carne, vêm do vestido que você tem aí em cima de você, que é tão mau como Satanás foi. Portanto, tem características de diabo. E está aí para quê? Está aí para arrumar dificuldades na tua vida. Deus deu um corpo diferente para cada um e você não deve se queixar. Eu não me queixo da carne que eu tenho colocado. Sabe? Eu admiro que ela é fiel e ela me ensina a ser fiel também ao Espírito. Entendeu? O meu corpo é suficiente mal para eu não gostar de mim, às vezes. Entendeu? Mas se eu não gostar e não souber tratar com isso, como é que eu vou me livrar disso? Bom, tem uma maneira, morra! Mas se você quer viver, você tem que enfrentar todas as demandas da vida. Eu creio que a pessoa seria covarde se ficasse chorando o tempo todo. Deus, por que não me ajuda? Isso é ser covarde? Não enfrentar as realidades do momento, da vida, tal e qual tem que ser no momento que você estiver vivendo?
Essas pessoas que ficam dizendo, Senhor, se você não mudar a situação, eu saio desse ministério. Então você está tratando com carne e a carne não muda? O que muda é a mente, o conhecimento, para você superar aquilo que tua carne te apresenta. Entendeu? Tem gente que culpa Deus. Que Deus é injusto, que levou minha mãe, que aconteceu isso com meu irmão. Deus é injusto por isso e por aquilo. Deus é injusto porque minha mãe morreu. Caramba, quantos anos tem a mãe? 150. A mãe tinha 150, estava lá toda doída no hospital, na cama, lá, quase morrendo. E aí o homem falava assim, eu tenho uma confissão tremenda, todo dia eu vou lá no ouvido dela, ela está em coma, mas eu vou lá no ouvido dela e digo, viva, continua viva, te declaro viva. Porque tem gente que fica se jactando, né, dos atributos que possuem. Eu sim que conheço a palavra, eu sim que vivo confessando, que domino, que tal. E aí a mãezinha dele lá, né, quase morrendo, não aguentava mais, aqueles aparelhos, pi, 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 pi. E o homem confessando, e a mãe ali viva o tempo inteiro, e a mãe não morria, e ele se jactava, dizia que era por causa da confissão dele. Então, uma pessoa do nosso ministério foi lá, me dá aí, eu vou lá visitar sua mãe. Eu não quero dizer que fui eu. Vamos lá, eu vou visitar sua mãe, eu quero visitar a sua mãe e tal, faz tempo que eu não a vejo, que ela está no hospital, quero ir lá visitar e tal. Então, quando chegou lá no ouvido da mãe, diz assim, olha, você pode esperar lá fora, porque eu quero aqui fazer uma oração, uma declaração, eu e ela sozinha e tal. E então o filho saiu e fechou a porta e tal, e quando então essa pessoa chegou no ouvido da mãe, da senhorinha lá, senhorinha, pele e osso lá, ele, ei, descansa, parte, morre, descansa, vai em paz, parte, e tal, e bom, abriu a porta, já orou pela minha mãe? Já orei, já se acabou tudo, pronto, vou embora, já fiz a visita, tal, e tudo bem. Quando essa pessoa não chegou nem em casa, tocou o telefone e era o abençoado, olha, a mãe do abençoado havia morrido, né? E mais, essa pessoa me contou a mim que quando ele estava fazendo essa declaração para liberar o espírito dessa senhora, ela estava em coma, mas nesse momento apertou a mão dele, assim, com aquela mãozinha magrinha, apertou a mão dele como que estivesse agradecendo por aquela palavra de libertação. E aí morreu a mãe do abençoado. Então eu vou te dizer uma coisa, cuidado quando você pedir oração para mim, tá bom? Porque eu vou orar conforme aquilo que eu penso que é, não pela tua vontade, eu vou orar por aquilo que eu penso que é. Então cuidado quando você me pedir oração, porque tem pessoas que ficam, olha, ora por mim que o forno está apertado e tal, e eu vou olhar com tanto problema que eu tenho, eu vou olhar para você e vou dizer assim, isso aí não é nada, se ele imaginasse o que eu passo. Aí a minha oração, sabe como é que vai ser? Vai ser assim, Senhor, quadruplica o fogo dele ou dela um pouquinho, porque está muito suave em relação ao meu. Cuidado quando você me pedir oração, porque eu vou orar conforme aquilo que eu penso dessa palavra. Entendeu? Olha, abençoado, Cristo foi honesto. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, quer dizer, as aflições virão. Então, você tem que aprender a lidar com elas. Então, eu não tenho problema em ter problemas. Eu não tenho problemas em ter dificuldades. O que eu preciso é da sabedoria para aprender a tratar com essas dificuldades. Entendeu? Você não pode dizer ao Senhor que, não, eu quero uma vida tranquila, eu quero uma vida assim. Não, você pode viver tranquilo, tratando com a intranquilidade. Mas não há tal coisa como um caminho de rosas, sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Agora, dependendo de como você pensar, vai viver melhor ou pior. Tem pessoas que falam, poxa, Pedro Kelly, eu estou com uns problemas e eu tendo o dobro de situações difíceis.
ai caramba, eu estou com uma situação aí difícil aí, então eu quero conversar contigo para ouvir um consolo. E eu penso assim, e eu? Quem é que vai me consolar? E sabe quem é que me consola? A mim? Ó, a palavra, sabia? E se essa pessoa aprendesse a tratar com a palavra, você acha que iria me pedir ajuda? Não, porque não precisa. Entendeu? Isso é assim. Então aqui diz Gálatas 2:20, com Cristo estou juntamente crucificado. E já não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aqui é que vai, o que resta nesse corpo, né? E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E não anulo a graça de Deus, porque se a justiça proviesse da lei, Cristo teria morrido em vão. Então, eu quero terminar com Filipenses 3:21, né? Filipenses capítulo 3, verso 21. O antibiótico. Estou te dando a receita. Aprendendo a despojar-se do velho homem. Tem que aprender isso, exercitar isso. Do homem viciado conforme desejos enganosos. Filipenses 3:21. Isso todos nós temos que aprender. Os jovens, os adultos, os mais velhos, os bem mais velhos, igual minha mãe, os mais velhos, que já morreram e não sabem. Não. Para que você não gaste mais dinheiro em remédio, em médico, entendeu? Porque isso também tem a ver. Bom, claro, às vezes você precisa de alguma coisa, mas você tem que saber tratar com isso. Você tem um corpo viciado conforme desejos enganosos e às vezes você tem que esperar um pouco e dar a oportunidade da tua confissão trabalhar, funcionar. Mas o primeiro espirro, você sai correndo para o médico, você não dá um espaço para a tua confissão ser respondida. Entendeu? Para colocar aí um pouco de confissão, de declaração, de palavra da graça, né? Porque tem gente assim, espirrou, ai, o médico, ai, o vírus, ai, vai morrer, ai, cuidado. Então, quando você sentir assim, olha, esse sintoma não é muito bom, porque eu não estou vendo domínio próprio em mim. Então, quando você se sentir assim, não tome decisões nesse dia, fique calado, silêncio, sabe? Bem quieto, bem quieta. E de repente, no outro dia você se levanta, a coisa vai mudando e muda. Por quê? Porque às vezes uma música que você ouve, um filme que você vê, uma palavra que alguém te dá na rua, até mesmo um programa de televisão, né? Muda esse desejo enganoso que você está sentindo no corpo, porque esse corpo, ele muda de acordo com essa janela que são os teus olhos, sabe? E aí, se você para e pensa assim, caramba, puxa, se eu tivesse tomado aquela decisão ontem, hoje eu estaria arrependido. Então, de repente, outra coisa, você liga para alguém para resolver alguma coisa, para responder alguma coisa, e o telefone toca, ninguém atende, né? Aí você, opa, domínio próprio, desliga aí, por algo será. Mas se a pessoa é desesperada, não tem domínio próprio, vai procurar outra forma e vai atropelando. Isso aí, tem gente por aqui ainda com essas atitudes ainda. Não pensa, desesperado, não dá lugar ao Espírito para que o Espírito sugira aquilo que você tem que fazer ou deve fazer. Aí toma decisões assim apressadamente, depois tem situações, como é preço a pagar consequências. Entendeu? Então, a única forma que você tem para reinar em vida é lançando fora o corpo pecaminoso carnal com suas manifestações, seus desejos enganosos que você tem, que eu tenho, que todos temos, entendeu? Então, isso aplica em todas as áreas da tua vida, com os filhos, com a esposa, com o trabalho, com o vizinho, quando pegar o dinheiro, ai, agora vem, quando pegar o dinheiro na mão,
porque o velho homem não quer entregar o dízimo, e oferta, menos ainda. E aí o corpo pecaminoso carnal começa a ministrar. E aí você já não solta a semente, já não planta, consequentemente, não colhe, né? Não, que pastor, que na graça não tem que semear, que... Não, peraí, isso não é assim. Há algumas semanas atrás ministramos um tema de por que somos a favor do dízimo na graça, o caminho da prosperidade. Procure aí no canal, assista esse tema e isso vai te ajudar a também se despojar desse velho homem que está viciado conforme os desejos enganosos e vontade de não semear, de ir contra semear. Isso é um desejo enganoso e isso é da carne. Lembre-se de que eu li para você aqui, Romanos capítulo 8, de que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ela é morte. Por quê? Porque quando você se inclina para isso e não semeia, você não prospera. Se não prospera, você anda em escassez. Se anda em escassez, a confissão vai começar a cair e vai afetar outras áreas da tua vida. Então, aqui está a medicina para tratar com a bactéria chamada carne. O antibiótico da tua carne é a graça. Despojar-se do velho homem que está viciado conforme os desejos enganosos. Tá bom? Aí na tua tela está aparecendo neste momento os códigos Pix para você plantar a tua semente aqui no Ministério da Graça, no ministério que te ensina a se livrar do teu corpo que está viciado conforme os desejos enganosos. Tá bom, abençoado? É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, inquietude, aqui está o nosso WhatsApp na tela, 99104-8388. Declaro que você tenha a melhor noite, o melhor dia, a melhor tarde, até domingo com outro tema ao vivo. Conto com tua audiência, queria que você compartilhasse esse tema com todos os teus contatos. Se você não está inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se agora no canal, me ajude a fazer essa palavra correr. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, dê um like aí e isso me ajuda também a fazer a palavra correr. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até lá, até domingo às 10h30 da manhã, ao vivo. Abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com